nada. É isso. Tô. E aí, galera, beleza? Eu tô aqui com a Cindy. A gente vai falar hoje, Cindy, sobre voluntariado, que é um tema que a galera costuma me perguntar. E a primeira questão que vai pra você é a mais profunda que eu sempre faço, né? Quem é você, Cindy? Vamos começar já de leve já. Bem tranquilo. Bom, eu sou a Cindy, eu sou vegetariana, eu sou uma pessoa que tô tentando ter mais consciência da minha alimentação. Eu sou formada em Direito, trabalhei bastante tempo no mercado financeiro e atualmente eu trabalho na base colaborativa, que é o lugar onde inclusive eu comecei como voluntária. Então acho que casa super com a nossa conversa aqui. Como que foi? Já vamos entrando nessa onda. Você fez formação em Direito e nem passava por perto de projeto social, enfim. Não, na verdade assim, eu cresci com a minha mãe e a minha mãe já atuava com população de rua desde que eu nasci. Então eu fui criada num braço de uma mãe que sempre falava, né, de doação, de fazer pelo próximo, enfim. Tanto é que quando eu comecei a fazer Direito, a primeira coisa que eu fiz foi: mãe, a gente tem que estruturar juridicamente isso aqui que você faz. Então a gente criou a ONG que ela fundou. Legal. Então eu sempre tive assim uma consciência do que era um trabalho social, o que era se doar pelo outro, né? O que era fazer além do que a gente está acostumado. Mas nunca pensei que o voluntariado poderia transformar tanto a minha vida como transformou quando eu senti que eu estava trabalhando muito e estava deixando de lado a questão social que eu tinha prática com a minha mãe. E aí depois da vida de banco, né, eu entrei para banco e aí comecei a diminuir um pouco a frequência de estar com a minha mãe, de fazer parte do projeto dela. Até que eu estava num call às 11 horas da noite, assim, com um advogado de um escritório. E ele falou, eu falei pra ele: poxa vida, né, 11 horas da noite e a gente tá estruturando uma operação aqui gigante, as pessoas que vão ser beneficiadas devem estar dormindo, sei lá, devem estar de férias, em qualquer lugar maravilhoso, e a gente tá aqui, a gente não faz nada, não tem tempo de nada, tal. E aí ele falou assim: olha, eu só fico feliz porque eu sei que uma vez por semana eu tenho o meu lugar, assim, meu porto seguro, meu lugar de respiro, que é onde eu faço voluntariado. Aliás, você tinha que conhecer. É a base colaborativa. Você já ouviu falar? Eu falei: putz, já. Né, já tinha escutado falar, já tinha sido chamada, inclusive, pra vir na base, mas nunca... Acho que no dia a dia, né, a gente acaba esquecendo, deixa o trabalho tomar conta, a gente acha que a gente não tem tempo pras coisas, né? Por isso que esse era o meu discurso antes, hoje em dia não é mais. Não tenho tempo pra nada. Bom, aí na semana seguinte, acho que quase como um pedido de socorro, assim, eu apareci na base. Falei: olha, eu sou advogada, tenho todas as minhas especializações no mercado financeiro, em direito financeiro, não sei como eu posso ajudar uma ONG, porque, né, falei, vivo outro mundo, assim, muito distante das ONGs, e eu queria saber como eu posso ajudar. E aí, coincidentemente, eles estavam estruturando o projeto Abacaxi da base, que era de assessoria, ainda, né, de assessoria multidisciplinar para empreendedores na periferia. E aí eu falei: caramba, de repente eles vão precisar de uma assessoria jurídica, né, esses empreendedores. Eu não entendo muito, mas eu, como advogada, posso procurar amigos, tenho amigos advogados, tal, de repente eu posso encontrar alguma coisa. E aí nesse dia, meio que meus olhos, assim, foi um outro jeito de ver minha profissão. Porque tem o voluntariado que você fala assim: eu quero ser voluntária com crianças, porque eu gosto muito de criança e no meu dia a dia eu tô distante das crianças. E aí eu gostaria de me aproximar mais disso, então você procura um voluntariado ali. Uhum. No meu caso foi muito diferente, foi assim, um meio de eu ver que a minha profissão podia ser usada em prol de uma coisa muito linda, assim, né, de um trabalho voluntário, mas que eu faria mesmo dentro da minha profissão, que não seria uma outra coisa. Sim. Que eu precisaria me desenvolver, né, construir casa, tá, não tinha conhecimento nenhum. E aí eu falei: caramba, ótimo, porque eu já sei muitas coisas e vou poder usar minha profissão assim. E foi assim que eu entrei para Abacaxi, no começo do Abacaxi. Faz quanto tempo isso? Faz 2 anos e meio.
E aí eu entrei pro abacaxi assim como mais uma forma de empregar aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, aquilo que eu tinha me especializado, enfim, tudo que eu fazia. E aí, tanto é que no começo a minha ideia era assim, primeiro eu vou ver o Serasa desses empreendedores pra ver se eles têm alguma dívida, né? Porque visão de advogada de banco já era, deixa eu ver o financeiro. E aí eu cheguei no Capão Redondo pra ser voluntária de um projeto lá, do abacaxi, mas com um empreendedor. E aí eu falei, nossa, não é só jurídico aqui, mas é também, né? E eu vi que a minha profissão ali, ela tinha um sentido que além de você dar uma assessoria jurídica para alguém, era a esperança que a pessoa tinha da vida dela ser resolvida, sabe? Era, nossa, eu tenho um advogado. Era como se fosse um ser, o advogado, inacessível. Sabe? Tipo, você fala assim, nossa, o presidente da república é meu amigo, sei lá, uma coisa que é muito... Você fala, nossa, é muito distante de você. E de repente eu me deparei com algumas pessoas que falavam assim, nossa, agora eu tenho uma advogada. E eu falava, caraca, mas eu vejo advogado todos os dias, né? É muito comum ter advogado, como assim? E eu percebi o quanto era escasso ali. Essa coisa do advogado que pode fazer, que se disponibiliza, né? Muita gente com várias questões ali estruturais mesmo, que estavam impedindo a família de se desenvolver e coisas muito básicas, que acho que com uma ligação dizendo, olha, eu sou advogada, a OAB tal, resolveria, realmente várias coisas a gente resolveu. E aí, assim, deu um tilt na minha cabeça, né? Quando eu achei que ia ser o máximo ser voluntária de fim de semana no Capão e ajudar todo mundo, eu percebi que eu já não queria mais ser advogada de banco. Tava sem graça, porque no fundo o voluntariado ele é interessante porque você recebe a recompensa muito imediata. E a gente é imediatista, né? A gente tem que equilibrar isso e tal, mas no fundo as nossas emoções elas são imediatas. Então o voluntariado, ele te acessa essa coisa emocional muito rápido. E aí que é diferente do seu trabalho, do seu dia a dia. Sim. Então a hora que eu via que eu me alimentava daquela emoção, toda vez que eu tava lá, eu falei, eu não quero fazer mais nada da vida, eu só quero fazer isso. E aí que vem a questão, como que você fez a virada? Hoje você sobrevive do terceiro setor. Do terceiro setor. E aí foi por isso que eu falo que o voluntariado foi o que transformou minha vida, assim, né? Foi quando eu vi um sentido pra minha profissão e eu falei, nossa, eu posso ser muito útil aqui, né? E não que eu não fosse útil onde eu trabalhava, adoro o lugar que eu trabalhava, conheço todo mundo, enfim, tenho um relacionamento muito bom com todo mundo lá, mas sabe quando você fala, nossa, talvez eu seja mais útil aqui? Aquela coisa de onde tá seu melhor potencial de quem você é, sabe? E eu falei, nossa, eu acho que é aqui, assim. E aí, assim, trabalhar no banco era uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre tive prazer de trabalhar no banco. Não é que eu falei, nossa, é horrível estar aqui, nunca foi isso. Mas chegou um momento que eu tava lá pensando, será que fala pseudônimos aqui, né? Será que a Maria tá sendo impactada com isso aqui? Quem será que tá agradecendo por causa do meu um dia inteiro aqui trabalhando, sabe? Onde tá o impacto do que eu faço? Tipo, onde eu tô atingindo mesmo? E aí, como eu não conseguia achar isso, assim, eu comecei a me preencher do Projeto Abacaxi, do voluntariado na base. Até que chegou um momento, assim, que eu falei, eu sou nova, eu tenho, né, apartamento comprado, carro comprado, tudo financiado, sabe, dívida pra caramba, já morava sozinha, pagava minhas contas, tinha contas altas, mas aí eu falei assim, bom, não tenho família ainda pra sustentar, não tenho nenhuma estrutura que dependa de mim a não ser os financiamentos. E esses financiamentos a gente abre mão, né? Eu vendo, se for preciso, eu vendo meu carro, se for preciso, eu vendo meu apartamento, vou morar com minha mãe de novo, vou morar com minha avó, não sei. Eu percebia que, assim, qual que era o máximo de prejuízo que eu podia ter. E aí, quando você compara, né, no fundo, é ruim comparar, mas quando você faz o voluntariado e você se depara com contrastes de realidade, você deixa de falar assim, nossa, mas isso vai acabar com a minha vida, porque você fala, cara, eu lido hoje com população de rua.
ah, não, mas se eu pedir demissão, eu vou ter que abrir mão do meu apartamento, eu vou ter que abrir mão do meu carro. Nossa. Sabe? O que é isso, né? Qual é... Então, é muito bom, porque traz valores pra gente o voluntariado, assim, que é pra vida. É pra vida, assim. E aí você, toda hora você repensa o quanto você reclama, o quanto você agradece, e o quanto você se incomoda por terem pessoas que vivem em outras situações que não iguais à sua. Né? Porque uma coisa é falar assim, ai, eu sou muito agradecido por tudo que eu tenho, porque eu lembro das pessoas que eu ajudo e eu sei que lá tá muito pior. Pô, então legal, seu ego tá se alimentando da miséria de alguém. Exato. E você tá dormindo feliz da vida. Quem consegue dormir feliz da vida sabendo que tem aquela situação acontecendo, né? Eu chego de uma ação com população de rua, eu não durmo feliz da vida, sabe? Eu durmo vibrando amor, porque eu sei que o vibrar amor é muito importante e tal, mas não agradecendo a tudo que eu tenho. Eu durmo dizendo, cara, eu tenho uma responsabilidade de gigante, né? Porque se for me dado uma estrutura, tudo de sobrevivência, quer dizer que eu tenho que lutar por outras coisas e não por sobrevivência. E talvez eu tenha que lutar pela sobrevivência de outras pessoas. Então eu acho que o voluntariado, ele traz um pouco desse conceito de... cara, você tem toda a sua sobrevivência está garantida. Talvez agora seja a hora de você também lutar e trabalhar pela sobrevivência de outras pessoas que não têm isso garantido. E muitas vezes não é porque não querem. Né? Não é eu não quero sobreviver. Então, o voluntariado, ele traz essa consciência. E aí, chegou um momento que quando eu vi que nada do que eu perderia pedindo demissão afetava a minha sobrevivência, que era comida, um lugar, né, um teto, enfim. E ainda um teto é super relativo, né? Porque hoje tem minimalistas aí que eu sou super fã, que vivem com uma mala e é isso, né? Mas enfim. Aí eu falei, pô, nada me prende aqui. E eu acho que a gente sempre tá se reinventando e a gente tem que se permitir viver as coisas que vem do nosso coração. E é muito difícil explicar como foi a transição, porque ela não foi muito racional, assim. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, nossa, mas eu também queria fazer uma transição de vida, como que eu faço? E eu falo, meu, eu não sei te dizer, eu tenho até medo de te dizer como eu fiz. Porque vai que acontece alguma coisa diferente com você. Eu tive o privilégio de pedir demissão, e eu fiquei 2 meses procurando o que fazer, e durante esses 2 meses eu fiquei na base. Que eu falei, né, falei pra galera da base, falei, gente, tô sem emprego, posso trabalhar daqui? Porque eu vou pegar umas coisas à parte de advogada pra me manter, pra manter minhas contas. Posso trabalhar daqui? Porque trabalhar de casa não vai ser legal pra mim, assim, acho que eu vou ficar meio com a cabeça, sou aquariana, né, gosto de lugares abertos e tal. E aí na hora falaram, claro, vem. Quando eu cheguei na base e comecei a trabalhar na base no dia a dia, calhou de ser as férias do presidente da base. E aí ele falou assim, se eu vou ficar 2 semanas fora, toca aqui pra mim. Eu falei, beleza, adorei, né, eu tava completamente alucinada pela base, porque a base tinha mudado a minha visão de mundo, de tudo. Eu falei, tô dentro. E aí eu já tinha feito um curso na base também de teoria U, que já tava mexendo com a minha cabeça, ao mesmo tempo que eu tava voluntariando, enfim. Aí eu pedi demissão, fiquei aqui na base, cobri as férias dele. Quando ele voltou, eu sentei com ele e falei assim, olha, acho que tem isso que dá pra organizar, tem isso. Eu trouxe muito da minha bagagem de banco pra base. Por isso que eu falo que as coisas que a gente faz, não tem como elas serem descartadas da nossa vida, porque a gente usa tudo. A gente usa tudo, assim, absolutamente tudo. Até uma escolha que você faz de, sei lá, eu vou cortar meu próprio cabelo, sabe? Uma vez eu fiz isso, saindo um pouco do assunto aqui, mas uma vez eu falei, meu, eu vou tentar cortar meu próprio cabelo, sabe? E aí eu cortei, e foi um super aprendizado pra mim. Porque eu falei, às vezes a gente fala assim, nossa, tem coisas que eu preciso gastar dinheiro, né? Tipo, fazer a unha, cortar com a mulher, né? Cortar o cabelo e tal. Até homens também, enfim. E aí quando você vê que você pode fazer isso e que não aconteceu nada, o mundo não acabou, sabe? Meu cabelo continua tudo bem, tá tudo certo.
meio que você percebe que tudo vem de aprendizado. Até essas escolhas mais bestas, que parecem bestas, mas na verdade elas trazem todo um quê profundo, que aí depende do quanto você vai se aprofundar naquilo ou não, né? Eu já viajei, falei, nossa, tá vendo? Nada é essencial, não, eu preciso gastar dinheiro com isso. Não, não precisa, é uma escolha. Você escolheu. E aí eu comecei a trazer muita coisa do banco pro Rafa, da base. Falei, ó, dá pra implantar isso, dá pra organizar isso, aproveita que eu não tô trabalhando ainda e vamos fazer isso e aquilo e tal. E a gente começou a implantar algumas coisas de organização, de processo, essa parte mais burocrática, né? Que uma advogada de banco sabe bem como fazer. Até que chegou o momento que eu falei assim, eu vou me arriscar no terceiro setor. Eu percebi que tem bastante gente no terceiro setor que tá ganhando dinheiro, né, no sentido de não é só voluntário, existe um lado profissional. Eu não sabia que existia um lado profissional no terceiro setor. Pra mim o terceiro setor era voluntário, todo mundo. Não tinha essa visão. E aí foi isso. E aí quando eu falei, olha, eu vou buscar lugares, aí eu comecei em alguns institutos, tal, recebia uma proposta e outra e contava aqui na base, fui em tal lugar, tal, até a hora que o Rafa sentou comigo e falou assim, a base tá num momento de crescimento, eu acho que você é uma pessoa que encaixa aqui, porque precisa de organização, precisa trazer mais esse lado, vem. E aí minha vida, sim, transformou completamente. Assim, todas as visões que eu tinha de mundo, de comunicação, de repensar reuniões, sabe? O que era importante, essa coisa de comando e controle, como gerir pessoas, tudo foi transformado quando eu decidi trabalhar num lugar que eu comecei voluntariando. Assim. Uma coisa que eu falo bastante é a tal da régua, né? Quando você está trabalhando, por exemplo, imagine no banco quando você estava naquela época. Numa escala de 0 a 10, sendo 0 eu odeio muito isso que eu faço e 10 eu faria de graça, meu Deus, eu amo muito. Quando você estava no banco, qual que seria a sua nota, mais ou menos, de 0 a 10? Entre faria de graça e meu Deus, eu amo. Eu amo muito, faria de graça, eu odeio muito. Tá. Olha, eu gostava muito, mas não a ponto de fazer de graça. Eu acho que um 6, 7... É uma média assim, que todo mundo faz. E hoje em dia, na sua situação atual? Faço. Sim, se for pensar mesmo em quanto tempo eu tô trabalhando, eu nem sei, né? Porque a gente vai trabalhando, fim de semana, feriado, a gente simplesmente vai trabalhando. É meio que fazer de graça a maioria das coisas, né? Porque não tem como você quantificar essa entrega. E você começou de graça já, né? Totalmente. Isso que é louco. Totalmente de graça, assim. E tanto é que o mais engraçado é, como eu era voluntária com muito amor, a hora que me foi proposto um valor, eu me senti muito mal. E eu falava assim, eu não posso receber por uma coisa que eu faço por amor. Isso é absurdo. Eu faço porque eu amo. Eu faço de graça. Eu não quero que seja atrelado a um dinheiro. Eu não faço por dinheiro. E aí foi quando o Rafa me falou, não, mas você pode ganhar muito dinheiro num banco, por que você não pode ganhar dinheiro desenvolvendo várias coisas que a gente tem para desenvolver aqui? É um trabalho também, não quer dizer que a gente está capitalizando você, quer dizer só que é importante também, né, a remuneração, porque senão, é o que ele falou, eu preciso de mais horas suas aqui, e você vai em algum lugar que vai te dar dinheiro e vai te ocupar horas, eu quero ocupar essas horas, a base precisa ocupar essas horas, então... Mas com certeza, assim, é muito diferente a entrega. Não dói o fim de semana, o domingo, sabe? Não dói. Assim, a gente trabalha de fim de semana, a gente vem. No fim de ano, a gente teve, sei lá, 15 dias que a base ficou fechada. Dos 15 dias, eu passei 4 viajando. Os outros dias, sim, dia não, eu vim aqui. E eu vinha, tipo, abria a porta só pra ver se tava tudo certo, tinha caído uma chuva, se tava tudo bem, sabe? E são coisas que você não tem como quantificar, mas é o amor mesmo pelo lugar, sabe? Eu tenho muita gratidão no sentido de saber que a pessoa que eu sou hoje é inteiramente influenciada pelo que eu vivi na base, o que eu vivo ainda na base, enfim, tatuei a base, tatuei a tribo indígena do abacaxi, eu tenho vivi. Tá na pele, né? Exato. E o que você traria como, sei lá,
talvez armadilhas do voluntariado. Talvez um caminho que não seja legal, uma visão que não seja legal das pessoas que se dedicam no voluntariado. Porque até trazendo na minha visão, né, eu tinha um projeto, eu quase tive uma ONG no passado, um remoto, em 2011, chamava Caridade Coletiva, a gente fazia ação com um monte de gente e tal, mas enfim, eu não consegui porque a galera do voluntário, né, você não tem como cobrar, e aí começou a ficar desfalcada, eu não conseguia tocar sozinho, eu estava montando um negócio também em paralelo. Aí eu optei por abrir mão e ajudar outras ONGs, enfim. Acabei caindo na base, inclusive, também depois. Mas eu comecei a perceber que tinha muita gente, não muita, não vamos também exagerar, mas tinham pessoas que entravam numa ação pontualmente só para meio que compensar alguma coisa. Eu acho que, na minha visão, isso seria uma armadilha da pessoa querer ser voluntária. Ela fazer algo não pelo amor, igual você está falando, mas por compensar. Eu faço um monte de merda aqui, compensei, fiz uma açãozinha ali, tá de boa. Você vê que tem algum tipo de armadilha nesse sentido, assim? Tem. Eu acho que, assim, isso é muito instintivo, né? Tanto é que no Natal as doações, elas são exponencialmente, enfim, superiores ao resto do ano. Assim como campanha de inverno para a população de rua, em julho você recebe roupa que não acaba mais, cobertor, enfim, né? Então, tem algumas datas específicas que por exemplo, em julho, campanha de inverno, aí tá muito frio, aí a pessoa sente muito frio e ela fala, não é justo que tem alguém que tá na rua passando esse frio, eu vou lá e vou dar um cobertor, pra eu me sentir melhor, né? E no Natal também tem muito isso, vou fazer minha doação do ano, em janeiro, né? Vou começar o ano doando pra algum lugar, então tem muito isso. O que eu acho, particularmente? Eu prefiro não entrar nesse lado de julgar, sabe? O voluntário que chega meio que com essa vontade genuína de ajudar, mas que no fundo tá alimentada muito pelo ego, por essa coisa de, eu só quero fazer por mim, não pelo outro e tal. Porque eu acho que se a pessoa tá lá, ela já tá fazendo alguma coisa por alguém, sabe? Então, eu prefiro acolher, e aí eu acho que é menos a responsabilidade do voluntário, mas mais a responsabilidade da ONG, né, do projeto que tá recebendo esse voluntário, de criar um ambiente de muito amor para que mesmo aquele voluntário que chegue com essa intenção, que é a intenção, eu só quero fazer isso para limpar aqui minha consciência, porque eu faço um monte de besteira, e aí eu quero... Se você cria um ambiente saudável, né, e com muito amor, você acaba até convertendo esse voluntário, transformando sabe? Ele, é verdade. A gente já conheceu muita gente que passou pela base, até pelo Anjos da Cidade, que é a ONG da minha mãe, que atua com população de rua, que, assim, população de rua é muito nítido isso. Eu quero ir lá uma semana pra fazer ação. Aí vai lá e volta feliz da vida, nossa, porque naquela linha que eu falei, né, eu agradeço a tudo que eu tenho e tal. O que a gente sempre faz nas rodas do Anjos, assim como a gente faz na base, é trazer essa consciência. Olha, a gente não tá aqui porque a gente quer entregar uma comida. Sabe? Não é isso. A gente não vai dormir feliz. A gente não pode dormir feliz. A gente pode dormir satisfeito com a gente, de ter deixado de fazer outra coisa e ter vindo... Agora, feliz, não dá, porque tem gente que vai continuar nessa situação, tem mais milhares de pessoas que continuam nessa situação, então não tem como. E eu acho que, sim, tem um pouco do voluntário, dele ir com boas intenções, mas eu não consigo julgar um voluntariado com más intenções, porque eu acho que ainda que aquele voluntário, a gente já teve casos aí que eu já vi, daquele voluntário que vai, nem consegue ver as pessoas, mas fica com o celular, tirando foto, fazendo vídeo, postando em todas as redes sociais e tal, e depois eu ouvia muitas pessoas falando, caramba, mas só veio pra ficar postando, porque não conversou com ninguém, não falou com ninguém, e aí eu fico até refletindo, mas o que será que essa pessoa... sabe, precisa ou tá passando, ou o que será que tá acontecendo com ela pra ela chegar a esse ponto? Exato. Né? Talvez ela precise de acolhimento, talvez, porque se ela tá postando nas redes sociais, talvez ela queira algum tipo de reconhecimento. Vamos fazer isso aqui com ela, porque aí a gente mantém ela aqui, sabe? Porque no fundo é um voluntário a mais, é uma pessoa a mais, então... Eu acho também que tem um pouco do lado das ONGs de não criar esse pré-julgamento, porque
todo mundo tem seus motivos, todo mundo tem suas necessidades, né, dentro da comunicação não violenta até. Como é que a gente pode lidar com isso com compaixão, sabe? Você reter voluntário, uma vez a gente teve que participar de uma roda lá e aí a pergunta era como reter voluntário. E aí, pra mim foi muito difícil, porque eu fiquei pensando assim, nossa, a gente nunca teve esse problema. Porque o fato de você deixar um ambiente muito fértil, de amor, de liberdade, ou seja, você não é que pra você fazer o voluntariado você tem que ir lá e abraçar a criança e fazer, não, é dar o seu amor do jeito que você entende que ele existe. Exato. Então, quando você traz a compaixão no sentido de, olha, eu não sei qual que é a sua forma de fazer o melhor voluntariado, mas eu confio em você, eu acredito nela, porque eu sei que você tem boa intenção. E isso já é suficiente, sabe? Quando você traz um pouco dessa coisa da conexão, da compaixão, é mais fácil você ter bons voluntários, você criar uma rede de voluntariado. Eu acho que a gente tem que ir por aí. E aí, por parte do voluntário, né? Dessa coisa das ONGs, de, putz, eu vou lá e vou doar por telefone, eu fiz a minha boa ação do ano. No fundo é uma boa ação, porque aquela ONG recebeu os seus recursos, sabe? Então, cada um tem a sua limitação. Eu acho que cada um tem a sua limitação e a gente precisa respeitar. Como voluntária, porque eu também sou voluntária da ONG da minha mãe, enfim, né? E eu acabo fazendo voluntariado em outras coisas. Tem algumas causas que elas me sensibilizam mais a ponto de eu não conseguir lidar. Sim. Sabe? De ser difícil pra mim. Ir numa ação, muito, me deixa muito comovida, muito. E aí pode ter muita gente que vai julgar, vai falar assim, nossa, porque muita gente já falou pra mim, eu não vou pra rua com você porque eu tenho nojo, porque eu não quero ficar sujo. E a minha resposta foi, tudo bem, você ajuda como você puder e a causa que você puder. Exato. O que importa é você colocar o seu amor e a sua boa intenção onde você quer colocar. Né? Porque senão o que eu vou fazer com um voluntário que não tá afim de fazer aquilo, aí eu ponho ele lá? Qual que é o impacto disso, né? O efeito disso? Não é positivo. Não. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as limitações também do voluntariado. Tem gente que fala assim, eu dou o dinheiro. E aí vem as pessoas que têm mais um tom de julgamento, falam assim, lá, só doa dinheiro para aparecer. Pô, mas tá doando, mas tem ONG recebendo, é importante. Você não pode julgar, igual você falou. Respeito sempre. E ver que você mesmo trabalhando no terceiro setor, sendo voluntário, eu como voluntário, por exemplo, a gente não tem as emoções equilibradas 100%. A gente tá aprendendo muito e vai, eu acho que, morrer aprendendo eternamente. E a gente tem que saber até onde vai o nosso limite. Eu atuando no Rizoma, por exemplo, que é um dos projetos da base com criança, tudo bem eu consigo lidar bem com as crianças lá do Capão, tranquilo. Porque eu já lidei também com outras crianças de orfanato, em situações até mais tristes, assim, de casos mais tensos, então pra mim é tranquilo. Mas tem gente que vem falar pra mim também, fala, putz, eu não consigo. Eu não vou conseguir me equilibrar, vou ficar mal, não vou conseguir ver uma criança naquela situação. E tudo bem, eu acho que é isso, beleza, né? Ajuda como você puder, e eu acho que é isso. Eu acho que é meio que, tipo a pessoa que vai num parque de diversões e fala, não consigo lidar bem com montanha-russa. Aí você vai falar o quê? Nossa, mas é insensível, não sabe se divertir. Não, gente, cada um tem seu limite e tá tudo bem. E quanto mais as ONGs puderem tirar essa carga, né, em tom muito de julgamento e tal, mais a gente vai criar um voluntário consciente, mais a gente vai criar um voluntário que tem amor pelo que tá fazendo, sabe? E não aquele voluntário que tá lá fazendo e amanhã vai estar criticando a ONG, amanhã vai estar falando o que faz de errado, que tem um monte de vira e mexe eu encontro voluntário que atua em outras ONGs, né? Que estão falando mal, falam, mas por que você tá lá? Né? O que tá acontecendo? Onde que tá? E às vezes é porque, na verdade, ele não é que ele é contra aquela ONG, mas ele não se sente reconhecido, ele sente que o trabalho dele não é visto, e aí nosso contra-ataque é meio que falar mal, é julgar, porque a gente não tá se sentindo acolhido, valorizado. Então, acho que quanto mais as ONGs puderem criar esse solo de amor, de cultivo, que foi o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse sido recebida com tanto amor
e com tanto apoio no sentido de, pô, se é ser advogada que você quer aqui, você não tá cansada de ser advogada ao longo do seu dia, vai embora. Faz isso aí. Tanto é que o braço jurídico era um braço previsto no abacaxi, mas ainda não tão real, assim, né? De vamos fazer. E aí eu fiz, e a base me deixou esse solo muito aberto, né? Muito permissivo. E você se entregou da forma diferente também. Eu acho que vai muito, o resumo da coisa é ONGs criarem esse espaço de amor, igual você falou, de acolhimento e, obviamente, cuidar dos voluntários de uma forma entendendo as limitações e as pessoas voluntárias também refletir e ver até que ponto você está agindo por algo muito íntimo que não é aquilo que você queria fazer, enfim. Saber a forma de lidar com as coisas. Acho que é isso. Tem uma coisa muito legal que eu acho que vale pra gente fechar. A Teoria U, ela tem um dos pilares da Teoria U, né, que é uma metodologia que a gente até dá curso aqui na base e tal. Eu sou super entusiasta da Teoria U e da comunicação não violenta. Mas a Teoria U, ela tem um pilar lá que ela fala que você tem que ir pra borda do sistema pra você olhar com novos olhos a sua própria vida. Então, não é essa coisa de, eu vou lá de turista na favela do Vidigal tirar foto, porque não é isso. Mas assim, se permita ir para as bordas do sistema, ou seja, o voluntariado é o que te conecta nisso, né? Então se permita o voluntariado porque ele te conecta nas bordas do sistema, porque a hora que você tá lá, você vai virar assim para olhar a sua vida e você vai ver ela de um jeito muito diferente. Então, é até uma dinâmica proposta por uma metodologia gringa, enfim. Que é isso, vá para a borda do sistema, vá com um olhar compassivo, vá com uma escuta muito apurada, né? E aí, enfim, tem todas essas ferramentas, mas principalmente por quê? Porque a hora que você vai para a borda do sistema, não é nem para você olhar lá para a borda do sistema, é também, porque ninguém vai para uma periferia sem ter um olhar compassivo, mas a hora que você estiver lá, para alguns minutos e vira, assim, para olhar para sua vida. E você vai ver que ela vai ter se transformado. Então, o voluntariado, ele tem isso, né? É ele que te liga na borda do sistema. Você não vai lá na borda do sistema, né? Numa periferia ou em zonas mais menos assistidas por ir. Normalmente você vai através de um voluntariado. Então aproveita o braço de voluntariado que existe hoje para fazer isso, sabe? Que não seja por alguma causa, mas que seja pela causa da sua vida. Porque é uma grande causa. Né? Um voluntariado da própria vida é interessantíssimo também. Total. E foi o que eu fiz, assim. Então, eu realmente aconselho o voluntariado. Todo mundo que fala assim, tô passando por uma fase, não sei o que, eu falo, pensa em fazer algum voluntário que você gosta. Pode ser, sei lá, qualquer coisa. Mas acha alguma coisa, porque eu encontrei um outro caminho pra minha vida que eu não sei se é eterno, se não é, não sei, assim, a gente nunca sabe, né? Eu me permito estar em constante mudança, mas mudou minha vida e eu prefiro muito mais a versão que eu tenho hoje de mim do que a versão que eu tinha antes de conhecer esse voluntariado, esse meu lado voluntário que virou um lado profissional, né? Total. Então é isso, eu acho que voluntariado é amor, é isso. E até autoconhecimento, evolução, é um monte de coisa. Tudo. Eu vou deixar aqui, Cindy, o contato da base, redes sociais, enfim, pra galera conhecer. Quem quiser também falar com a Cindy, busque a Cindy também. Posso deixar seu Instagram, com certeza, redes sociais. E é isso, Cindy. Estou super à disposição, não tenho uma fórmula perfeita, mas estou à disposição pra gente conversar. Fechou, obrigado, hein? Valeu, Cadu. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Valeu.